E se você não conhecer verdadeiramente as Escrituras Sagradas, você está enganado. O Deus de Israel, Senhor dos Exércitos, Criador do céu, nosso Pai, Ele diz: o meu povo, ele perece e perece por falta de conhecimento. Jesus, em João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pouco mais para frente, João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho de salvação, não existe outra verdade de salvação, e não existe vida fora de Cristo Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando você obedece João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade que é Jesus, a verdade que é a Bíblia, não só os Salmos, não só os Provérbios, não só aquilo que nos agrada, mas de capa de Gênesis a capa de Apocalipse, é a palavra de Deus e vai se cumprir até o último amém de Apocalipse. E a verdade, eu te digo que nós já estamos vivendo as últimas páginas da história da Terra. A Bíblia está se desdobrando todo dia diante dos nossos olhos. E glória a Deus por isso. Quantas pessoas morreram esperando a volta de Cristo. E nós é a geração escolhida e eleita para o arrebatamento da igreja. Apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17: e pois dada a ordem de Deus, e com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá até as nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estiver vivos, juntamente com eles seremos arrebatados até as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e ali estaremos com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. Vários outros versículos. O próprio Senhor Jesus foi muito claro o que é que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Você lendo, você vai conhecer a verdade. Amém? Glória a Deus. Quando eu vou cantar, eu vou deixar um hino aqui para o seu coração da harpa cristã. Quem vai trazer a palavra é o irmão Elivelton. E a Bíblia diz para nós que não é todos que são filhos de Deus. A pessoa, ela era filho de Deus antes do pecado de Adão e Eva, nossos pais. Mas quando eles pecaram, o pecado entra no mundo através de Satanás, que incorpora na serpente, ilude Eva, e o pecado entra no mundo. A Bíblia vai dizer que nós somos apenas criaturas de Deus. Quem era filho passa a ser criatura. Mas a Bíblia nos afirma que quando você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você novamente se torna filho de Deus, você é religado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso foi destituído da presença gloriosa de Deus. Mas graças a Deus que há 2000 anos atrás mandou Jesus Cristo, puro, santo, com sangue inocente, Filho de Deus e o próprio Deus, e morreu no meu e no seu lugar, ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai e vive e reina para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então, quando Adão peca, Eva peca, quando nós peca, nós foi destituído da glória de Deus, o Deus que todo dia descia no horário da viração para ter um relacionamento direto com Adão e Eva. O próprio Pai descia, o próprio Senhor descia. Mas o pecado não tem como nós conviver com o Pai, não tem como viver com Deus, porque Ele é puro, santo, inocente e limpo. Nele não há defeito, nele não há pecado, não há erro. Ele é santo, Ele é puro, Ele é limpo, Ele é justo. Amém? E odeia a iniquidade. Ama o pecador, mas abomina o pecado. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida na terra vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse encontrará ela, vida eterna. Amém? Mas há 2000 anos atrás, resumindo, quando Jesus vem, a Bíblia diz que o véu na crucificação se rasgou, de cima para baixo. E esse véu se rasgando, hoje eu e você, pecador, podemos ter um acesso direto ao Pai, sem hipocrisia, sem religiosidade. Ele conhece seu coração, conhece a sua mente. A Bíblia diz que Ele sonda a mente e o coração do homem.
ele esquadrinha os pensamentos do ser humano. Amém? Esse véu se rasgou e hoje nós podemos ter o acesso direto ao Pai. Amém? O hino que eu vou deixar, se você tiver com a sua Bíblia, está na harpa cristã. Se você abrir o seu Google no celular, também você vai achar o hino. É o hino 545 da harpa cristã. Eu não sou cantor, não tenho uma voz bonita, mas eu sou um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz: importa os que adorem a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Amém? Glória a Deus. Não presta atenção na minha voz, mas presta atenção na mensagem do hino. Amém? Glória a Deus. O título do hino é Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Glória a Deus. Irmão, então, como esse hino ele nos fala claramente, você pode ter certeza que existe uma vida após a morte. E Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém ganha salvação se não for por Cristo. Amém? Entregue a sua vida ao Senhor, não endureça o seu coração, não rejeite a voz do Espírito Santo, que vai trabalhar no seu coração e vai te mostrar quais os pecados você está cometendo, que você precisa de consertar na sua vida. E você lê a Bíblia para você conhecer a verdade, porque em breve Cristo voltará. Amém? Glória a Deus. Vou passar a palavra para o irmão Elivelto. Jesus vos abençoe grandemente. Glória a Deus. Boa noite. Quero estar trazendo uma palavra. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para condenar, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Aqui quando a gente olha em João 3,16, a gente vê o homem, a Bíblia cita que Jesus é carpinteiro, não nascido em berço de ouro. A Bíblia cita que Deus olha para o mundo e vê que o mundo estava em falha, faltava alguma coisa. Quando a gente olha para dentro do jardim, lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia cita que Deus forma o jardim e Deus molda o homem do pó do barro. A Bíblia cita que quando Adão entra dentro do jardim, o jardim era perfeito. Agora para prestar atenção. O jardim era perfeito, o homem estava colocado no lugar perfeito. Só que por causa do pecado, a Bíblia cita que Adão, ele começa a cultivar o jardim. Ele começa a olhar para dentro do jardim e lá está no lugar bom. Ele estava no lugar ótimo.